Fala pessoal, e aí? Estamos aqui para mais um vídeo do AMAP Aqua. Hoje é tutorial e não é tutorial, a gente vai comentar um pouquinho sobre uma função específica que é determinar o volume de reserva de água quente através do AMAP Aqua. Mas antes, a gente vai lá no nosso mapa mental que você já conhece, comentar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre boiler, né? Por quê? Porque boiler é a principal forma de você armazenar água quente. E o que é esse boiler? Esse boiler é um reservatório térmico, muito comumente feito em material metálico, que vai armazenar a sua reserva de água quente e vai manter aquela temperatura dentro de uma faixa de utilização que você deseja. Ele normalmente fica na cobertura, mas ele também pode estar armazenado, pode estar localizado em outros locais, como em subsolos, onde você vai ter um sistema de circulação para jogar para um outro boiler superior, fazer o abastecimento quando são volumes muito grandes de água, né? E qual a grande questão aqui que o plugin auxilia você é que o plugin vai te auxiliar a determinar o volume necessário de água quente que você precisa armazenar para atender a utilização da sua edificação. Então, a gente já viu aqui como funciona. O boiler é um reservatório térmico. Comumente aqui, boiler a gente está se referindo à água fria, mas existem reservatórios térmicos que armazenam também. Quando a gente fala de boiler, a gente está se referindo aqui a um sistema de água quente. Mas existem reservatórios que armazenam também água gelada em grandes sistemas de ar-condicionado, em grandes sistemas de refrigeração. Você vai ter também lá reservatórios de água fria, viu? Aqui a gente está tratando de boilers para água quente, beleza? Então, como é que funciona? É um reservatório térmico, assim como uma garrafa térmica. Não, a gente vai utilizar a literatura técnica, não tem referências e normas para o dimensionamento, existem referências, porém, em termos de consumo, de volume necessário, a gente vai ter que buscar dados da literatura. E um outro ponto é que existem muitos tipos de boiler, agora aqui são muitos mesmo. Esse boiler ele pode ser horizontal, vou botar aqui, ó, boiler horizontal, Rapidex aqui pra gente dar uma olhada. Pronto, ó, isso aqui é um boiler, ó, da Heliodin, Albacete aqui, ó, boiler tal, horizontal. Existem boilers também verticais, ó. Boilers verticais. Pronto, aqui, ó, um tipo de boiler vertical. Vai depender daqui da própria Comeco vertical. Esses boilers, eles podem ser também, eu vou até adicionar aqui, ó, um tipo vertical ou horizontal. Opa. Vertical barra horizontal. Pronto. Eles podem ser aqui também, ó, elétricos, gás, solar. Esses boilers podem ser alimentados. Por quê? Porque vejam só, como é que a água vai ser aquecida, né? Basicamente é isso. Qual a fonte de energia para aquecimento dessa água? Fonte de energia pode ser elétrico. Você pode utilizar o boiler como um aquecedor de acumulação de água. Vai chegar nele através de resistência elétrica. Ele vai aquecer essa água. Pode ser a gás, quando a fonte de energia é um gás GLP, GNV, gás natural ou o gás liquefeito de petróleo, que do mesmo jeito a água chega e ela vai ser aquecida através de uma chama gerada por um sistema de alimentação de gás. Você também pode aquecer a água e armazenar num boiler através de um sistema de coletores solar. Eu botei aqui solar, né? Onde você vai ter lá plaquinhas, a água vai circular, vai ser aquecida pela energia solar e vai retornar para o boiler, onde vai ser armazenada e mantida a determinada temperatura. É muito comum também que esse boiler, que você faz o aquecimento solar, ainda assim ele possui uma resistência elétrica para fazer um reforço. Quando o sistema solar não estiver dando conta de aquecer a água, a resistência elétrica, a alimentação do próprio boiler vai ser ativada e para fazer aquela água chegar na determinada temperatura.
Tudo bem? Isso aqui foram alguns tipos aí, de acordo com a geometria do boiler, de acordo com a fonte de energia que aquece a água. Existe aqui, a gente vai ter aqui também um outro tipo, ó. Baixa barra alta pressão. Boilers de baixa e de alta pressão. Aí os de alta pressão estão ganhando um mercado aí, né? Há um tempo atrás era muito mais utilizado boilers de baixa pressão. E a diferença é que esses boilers de alta pressão suportam pressões mais elevadas. Então você consegue, por exemplo, fazer um sistema de pressurização antes do boiler, antes de ser abastecido o boiler. E qual a vantagem disso? Bom, a vantagem é uma regularização maior da das vazões. Você usa só um sistema de pressurização para água fria e água quente. Por quê? Porque você está pressurizando só água fria antes do boiler. Se você for utilizar um boiler de baixa pressão e pressurizar água quente, você vai ter que ter um sistema de pressurização para água fria e um sistema de pressurização para água quente. Então aí tem suas vantagens de acordo com o espaço geométrico que você tem lá nessas áreas técnicas para as edificações, disponibilidade e preço. Bom, não é essa a discussão, a gente está falando um pouquinho aqui sobre os tipos, né? Você vai encontrar aí também muito comum no mercado os tipos de alta e de baixa pressão, tudo bem? E lembrando aqui, pessoal, quando a gente está falando aqui de baixa e alta pressão, assim, a gente não está falando aqui de 100 MCA, né? Então vocês sabem a pressão máxima em sistemas aí de abastecimento de água predial é 40 MCA, então as ordens de grandeza são bem menores. Estamos falando aí de sistemas de adutora, nada disso, viu? É realmente só uma definição baixa e alta pressão. Tudo bem? Então, você, de acordo com esses tipos aqui, ó, do boiler, se é elétrico, gás, solar, claro que você vai ter dimensionamentos diferentes. O sistema gás você tem que ver aí qual o tamanho da alimentação, a fonte da chama que você precisa. O elétrico você tem que ver essa potência elétrica necessária para aquecer um determinado volume, para escolher corretamente o boiler com a determinada resistência que atenda aquela potência necessária. Mas a gente não vai adentrar nisso aqui, nessas questões de potência. A gente está preocupado nessa aula aqui com o volume necessário de água. Como exemplo, nós vamos pegar aqui, ó, a NBR 15569, que é de sistemas de aquecimento solar, que ele vai trazer algumas informações muito pertinentes para o dimensionamento desse boiler e que dá para você aplicar aí para sistemas que você vai utilizar o boiler só como um aquecedor de acumulação. Tudo bem? Quando for a gás, tem que dar uma consultadinha lá nos outros tipos de sistemas, lá na NBR, que eu esqueci o número agora, mas tem lá de sistemas de aquecimento a gás, a SAG, né? Aqui a gente vai aplicar os elétricos e os solares com essa metodologia, beleza? Mas não difere muito não, é só uma exigência ou outra lá, um parâmetro ou outro. Mas aqui na 15569, deixa eu ver aqui, eu até deixei aqui, ó, aberto, cá no finalzinho já. Tem, pronto, ó, calcular o volume dos sistemas de armazenamento. Volume de armazenamento do boiler é igual ao volume de consumo vezes temperatura de consumo menos temperatura ambiente, temperatura dividido por temperatura de armazenamento menos temperatura ambiente. Bom, aí vocês já podem ver algumas coisas assim, ó. Temperatura ambiente, podemos aí dar uma minorada numa temperatura baixa, 20 graus, por exemplo, é uma temperatura bem comum de você encontrar a água sendo armazenada aí nos reservatórios, na faixa dos 20 graus. Temperatura de consumo, a gente também pode determinar em projeto, claro, não sendo muito quente. Você pode ver aqui, ó, é a temperatura de consumo e utilização. Recomenda-se que seja adotado 42 graus para uso de ducha e lavabo. Tudo bem? A gente utiliza até um pouco menos aqui, 35, 40 graus, mas também de acordo com o critério, de acordo com a sua localidade. Se você achar que a localidade é muito fria, a sensação térmica às vezes é mais importante você ter uma água um pouco mais quente, né? Porque o local está muito frio. Então essa diferença de temperatura o usuário vai sentir. Opa, estou só iniciando aqui, ó. Temperatura de armazenamento é a temperatura de armazenamento da água. Você pode armazenar a água na temperatura um pouco mais elevada. E como está dizendo, recomenda-se que a temperatura de armazenamento seja maior ou igual à temperatura de consumo. Tudo bem? Vamos lá, volume de armazenamento é o que a gente quer encontrar. E o volume de consumo. Essa daqui é uma grande dúvida, né? A gente vai ter algumas metodologias
para determinar esse volume de consumo. Beleza? Tem aqui uma exigência, recomenda-se que o volume de armazenamento pode ter que ser maior ou igual a 75% do volume de consumo, tal. Beleza? Exigência. Mas a gente vai chegar aqui, ó, nesse volume de armazenamento. Ok? E aí que essa é a equação para a gente encontrar o volume de armazenamento de água quente. Porém, o grande empecilho aqui é o que? É o volume de consumo. Para esse volume de consumo, nós vamos ter aqui, ó, duas hipóteses: a demanda diária e a quantidade de pontos. Essas duas metodologias. Vou dar uma... Estou aqui no nosso site, ó, vou aqui na página de suporte, onde temos a documentação técnica, ó, e vou aqui, ó, boiler. E aqui a gente tem, ó, o volume de consumo é dado pelo consumo diário vezes a quantidade de pontos. Vezes a quantidade de população, o parâmetro de população. O volume de reserva aqui, ó, volume de armazenamento, volume de consumo, tal, toda aquela mesma equação que a gente viu aqui na NBR. Tudo bem? A grande questão é o volume de consumo. Para o volume de consumo, nós temos o método da demanda diária e da quantidade de pontos. No método da demanda diária, ó, pelo método da demanda de volume é definido pelo tipo de edificação e pelo valor do parâmetro de cálculo. Abaixo você tem a tabela de estimativa de consumo de água quente. Então, por exemplo, se eu estou num apartamento, é o tipo da edificação e qual a demanda diária? 60 litros por pessoa. Então, se eu estou lá no apartamento com 4 pessoas, eu vou ter uma demanda diária de água quente de 4 vezes 6, 24, 240 litros por dia para aquele apartamento. Eu sei. Nesse momento você está se perguntando: bom, mas e se meu apartamento só tiver um banheiro, 2 banheiros, 4 banheiros lá, 3 suítes, um banheiro social? Entendemos, pessoal. Aqui, assim, a fonte aqui é Creed, é o livro de Creed, é de 90. A fonte a gente pegou do livro da edição de 91. A gente não modificou, não a corrigimos por nenhuma concessionária, nada. Assim, é uma regra bem geral. Então, apartamento, a gente sabe que hoje em dia existem apartamentos e apartamentos. Mas aqui é um parâmetro, é uma fonte da literatura. Temos aqui quartéis, escolas, restaurantes e similares. Cada um vai ter aqui, ó, hospital, por exemplo, é por leito, 125 litros por leito. Restaurantes similares, 12 litros por refeição, e etc. Esse é uma metodologia. Qual a segunda metodologia? É os pontos de utilização. E esse volume de consumo vai ser determinado como o consumo, QI, de um determinado item, vezes o tempo que esse item é utilizado. Somando tudo isso, a gente vai chegar no volume de consumo pelo método dos pontos de utilização. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, um chuveiro, ele consome 7,20 litros por minuto. Tudo bem? Então, se eu tomo um banhozinho aqui de 5 minutos, em 7,20 litros vezes 5 minutos, eu vou consumir 36 litros. Eu tomaria 2 banhos por dia. Então, por dia, uma pessoa consumiria 72 litros. Tudo bem? Imagine que tenha 3 pessoas nessa casa, vezes 3, 216. Então, só de chuveiro, nós teríamos um consumo diário numa casa com 3 pessoas que tomam 2 banhos por dia de 216 litros. Você pode se perguntar: e se tiver mais chuveiros eu vou multiplicar por 2? Não, aqui você vai pegar a vazão. O mais indicado é você pegar a vazão e multiplicar pelo tempo que aquelas peças ficam ligadas, entendeu? Então, se você tem 2 chuveiros, mas você continua tendo 3 pessoas, elas podem até tomar banho em um chuveiro, no outro, mas elas vão tomar a mesma quantidade de banhos por dia, a duração média. Então, você vai pegar o tempo de utilização daquele tipo de peça e multiplicar pela essa vazão, um consumo que você encontra aqui nessa tabela. Tudo bem? Após isso, você vai ter o volume de consumo, as temperaturas ambiente. A gente pode pegar uma média, você pode pegar aí uma média da sua região. Temperatura de consumo, tem uma sugestão aqui da norma, mas também de acordo com o desejo do seu usuário, as referências aí, você pode determinar uma e também escolher uma temperatura que você deseja armazenar. Normalmente eu vou recomendar aí que seja igual a temperatura de armazenamento ou um pouquinho acima. Tudo bem, para você ter uma minoraçãozinha aí no volume do armazenamento.
Pronto. Agora vocês devem estar se perguntando e eu vou mostrar para vocês como é que a gente utiliza o plugin nessa determinação. Estou aqui com o Revit 2024, viu? Estamos fazendo os testes em breve. Tá até aqui o projeto, teste em Revit 2024. Vou criar aqui um projeto. Exemplo, boiler. Vou botar meu nome aqui. Rede pública, botar água fria, água quente, indireto, salvar. Aqui, sistema de aquecimento em boiler. Nós temos aqui, demanda diária da edificação, demanda diária por pontos de utilização, cálculo da demanda de energia, tal, blá, blá, uma série de coisas, cálculo da pressão do boiler. A gente vai focar aqui, nessa primeira parte, onde a gente determina um volume de armazenamento. Tudo bem? Primeiro ponto, eu posso ir pelo método da demanda diária, lembra? Onde eu estabeleço aqui, o tipo da edificação. Por exemplo, um apartamento. Já aparece aqui, 60 litros por dia. Lucas, eu posso alterar esse valor aqui? Com certeza. Isso aqui é a sugestão que a gente utiliza com base na literatura. Se a sua concessionária, se a sua experiência, se a edificação que você está fazendo o projeto tem um outro parâmetro, você pode vir aqui, 75 e alterar, sem problemas. Beleza? Vou deixar aqui 60 e vou dizer que é um apartamento com 3 pessoas, um apartamento pequeno. A gente vai ter um total aqui, de 180 litros. Beleza? Essa foi a demanda diária. Lembrando, para a gente calcular o volume de armazenamento, a gente tem que determinar aqueles parâmetros lá de temperatura, beleza? Então aqui temos temperatura de consumo. Opa, voltei aqui para o OBS. Temperatura de consumo, vou botar 42 litros. Temperatura de armazenamento, 45 litros. Temperatura ambiente, 20 litros. Então aqui ele me deu um volume de armazenamento de 158,40 litros. É claro que não existe boilers aí de 158,40 litros. Isso aqui foi calculado, por isso você pode chegar aqui no adotado e dizer, então vou adotar um boiler de 200 litros, que vai atender a minha demanda. Tudo bem? Vou fazer mais um exemplo, botar a mesma temperatura de armazenamento e de consumo. O que aconteceu? A temperatura, a demanda lá calculada ficou a mesma, 180 litros. Tudo bem? Calculamos aqui rapidamente, muito rápido, né? Fez assim e já calculamos. De acordo com o tipo da edificação. Vou calcular só mais um exemplo aqui. Hospital, 125 litros por dia. Que tá dia, mas já vou pedir para o pessoal revisar. Leitos, né? Vou botar aqui, 150 leitos. Poxa, deu gigantesco, né? Vou botar 50 leitos. Aqui, 6.250 litros. Nós já estamos com a temperatura aqui, então eu posso dar uma minorada. Percebam que eu posso, vou cair aqui, se eu aumentei a temperatura de armazenamento para 50 litros, temperatura ambiente 20 graus, caiu aqui, para 4.583. Então eu posso armazenar, por exemplo, 5.000 litros. Um conjunto de boilers, pegar 2 boilers de 2.000, um de 1.000, fazer essa combinação. Percebam que eu vou ter uma demanda de 6.250, mas de acordo com essa ponderação da norma, a temperatura que eu vou aquecer a água, eu vou deixar lá armazenada, e a temperatura de consumo, eu posso dar uma reduzida nesse volume armazenado. Então, isso aí eu fiz esse exemplo aqui para vocês verem o seguinte. Às vezes quando a gente estiver falando de um apartamento, de uma casa pequena, com 4, 5 pessoas, essa diferença, essa questão das temperaturas, dessa ponderação que a norma traz, não faça tanta diferença. Vai reduzir lá 10, 20 litros, acabar que no volume comercial você vai usar o mesmo boiler. Porém, quando você estiver tratando de um restaurante, de um hospital com consumo muito elevado de água quente, essa ponderação aí, essa equação, ela vai te trazer uma diferença de você talvez precisar usar um boiler a mais, um volume a mais. Tudo bem? Então, no plugin só calcula, Lucas, no plugin só calcula por esse tipo de edificação. Não, a gente pode calcular também pela demanda diária por pontos de utilização. Primeiro passo, eu vou vir aqui nas configurações, opções do boiler. Opções de pressão, opções de projeto. Meu Deus, onde é que eu acho? Até eu já me perdi, Pronto, é opções do boiler, meu irmão. Então, método de dimensionamento do volume do boiler, né? Que a gente está nas opções do boiler. Está aqui, pela demanda diária. Eu posso configurar para pontos de utilização uma média entre os dois pontos, entre os dois métodos. Eu vou deixar agora pontos de utilização, clicar em salvar e fechar. Vejam, ele já zerou aqui. Por quê? Porque o volume está zerado. Então, vamos começar do início. Agora, nessa janelinha aqui, demanda diária por pontos de utilização.
Eu vou adicionar, por exemplo, um chuveiro, vazão, volume, 7,0 litros por minuto. Lembram lá daquela tabelinha que a gente viu? Tempo de utilização. Então, vou considerar lá o nosso apartamento, que tem 3 pessoas que tomam 2 banhos por dia, cada um de 5 minutos. Então, eu vou ter diariamente 30 minutos de utilização. Dou 2 cliques aqui, ó, aperto o Enter e ele já me disse aqui, ó, que eu preciso então de 216 litros. Mas eu vou um pouquinho além para vocês entenderem. A pia da cozinha também vou abastecer com água quente. Só tem uma pia da cozinha nesse apartamento que ele vai ser utilizado durante 15 minutos de água quente, 15 minutos, 2 vezes ao dia, de manhã e de noite. Então temos aqui também 30 minutos. Temos aqui, ó, 450 litros de água quente. Somando tudo, deu 666 litros. Tudo bem? Temperatura de consumo, vou manter aqui 42. Temperatura de armazenamento 50. Temperatura ambiente 20 graus. Eu cheguei aqui, ó, 488 litros, 40 que eu preciso armazenar. Eu usaria o que aqui? Um boilerzão de 500 litros. Tudo bem, pessoal? Então calculamos lá pelo tipo de edificação, calculamos pelo tipo de pontos. Então vejam. Ah, Lucas, e qual método eu vou utilizar? O que melhor se adequar à realidade da sua edificação? Nós fizemos aqui por pontos, por exemplo, pensando no apartamento. Mas eu, honestamente, se eu fosse, por exemplo, dimensionar o volume para um hospital, talvez eu recorresse à demanda diária, pelo tipo de edificação, pegando lá a quantidade de leitos e pegando esse parâmetro da literatura. Por quê? Porque, honestamente, eu não sei como é a utilização, eu não sei quanto tempo se utiliza por dia, de acordo com qual parâmetro, por profissional, talvez seja até por profissional, não seja nem pela quantidade de leitos, para eu medir isso pelos pontos, pelo tempo de utilização dos pontos. Então talvez eu tivesse que ter uma reunião com o operacional desse hospital para ele me descrever melhor, observar o dia a dia. Então talvez seja mais prático, mais rápido para eu gerar um projeto, eu utilizar um método ou outro. Vai do seu conhecimento sobre a edificação, a utilização e o funcionamento. Tudo bem? E como último plus aqui, ó, no plugin, se eu vier opções de boiler, eu consigo pegar uma média. Lucas, estou em dúvida, quero ponderar um, ponderar outro. Você pode escolher aqui uma média, clicar em salvar e fechar, ó. E aqui nós tivemos, ficou uma média meio estranha aqui, né? Eu vou corrigir, ó. Vou deixar aqui, ó, apartamento com 3 pessoas. Pronto, ó. Num método deu 180 litros, no outro deu 666 e pegamos aqui uma média, ó, deu 310 litros, então adotaria aqui um boiler de 400 litros para armazenar. Percebe? Ele fez lá uma média, pegou os 180, pegou os 666, juntou tudo, aplicou a equação, resultou em 310,20 litros, que a gente poderia adotar um boiler de 400 litros. Tudo bem, pessoal? Então aqui vejam, a gente calculou por 2 métodos diferentes, aplicamos aqui a ponderação de acordo com as temperaturas de ambiente, de consumo de armazenamento, para chegar a um volume final do boiler. Então, vocês gostaram da aplicação do plugin aí? Em breve a gente faz uma aula aí calculando as pressões, mas hoje foi só realmente para a gente fazer esse estudo e entender como é que funciona aqui no plugin a determinação do volume do boiler. Tudo bem? Então até a próxima aula, pessoal, em breve.